sei se vocês perceberam que o Senhor quer falar conosco, e esse testemunho do Alan com a Arline tocou muito meu coração. E vocês perceberam que ela disse: eu tive uma palavra. Foi essa palavra que nos sustentou. E eu quero ministrar sobre isso, porque muitas pessoas não entendem quando nós falamos das práticas espirituais que essa casa tem. E uma delas é a confissão da palavra. Pegando a palavra como esteio, como rocha firme e inabalável. E essa casa veio à existência diante de tantas crises e dificuldades. E está lá. E o Senhor honrou. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Peça o Espírito Santo para fundamentar dentro de você a fé. Peça. Tudo já está pronto e feito, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo está consumado, mas você precisará de sabedoria. Você precisará de discernimento e conhecimento para sobreviver e para viver abundantemente, principalmente nos dias que estão sobrevindo sobre a terra. Os cristãos, os filhos de Deus, viverão de forma diferenciada, porque o Senhor vai mostrar a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Que você entre nesse lugar para a honra e glória do Senhor, e que através da sua vida o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra, porque eu acabo de liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Creia, em nome de Jesus. Podem assentar. O tema de hoje é: eu penso, eu sinto, eu falo. É uma tríade, é um tripé do que você pensa, do que você sente e você fala. Tome cuidado com os seus sentimentos. Tome cuidado com os seus pensamentos. E aqui não é uma aula de motivação. Eu não sou motivadora, eu sou pregadora do Evangelho. E a fé é o suporte que nós precisamos para viver e vencer. E eu quero trazer e peço ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que tire o véu dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos, para que você compreenda o que é viver vida no Espírito através das práticas espirituais. E o poder da palavra confessada. Eu quero ler o Salmo 20, que o Senhor deu para esse casal, que eles disseram: eu tenho uma palavra. Teve uma vez que eu preguei aqui, e eu disse, o tema da palavra é: qual endereço você está? Qual é o seu endereço? Era mostrando para as pessoas que há um endereço espiritual que a gente mora, que a gente reside, até que aquilo se torne verdade. Qual é o seu lugar em Deus? E tem tudo a ver com o que você pensa, com o que você sente, com o que você fala. Porque é isso que virá à existência. Você é um imã. A pessoa tem mais facilidade de focar no negativo, focar naquilo que é drástico, porque o medo é um grande imã, do que focar naquilo que é vida, que é bênção e que é palavra de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que será uma manhã libertadora sobre a sua vida. E você vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Salmo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie
socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Que o Senhor no seu alto monte lembre das suas ofertas, lembre dos seus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios. Que o Senhor que está te vendo conceda o que o seu coração realiza nele. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, bandeira. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, na sua força própria. Nós, porém, os filhos de Deus, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Aplauda bem forte. Eu confio na palavra de Deus. Quantos podem dizer, eu confio na palavra de Deus? Então vamos lá. Se o que eu penso, sinto e falo é tão importante, e por que é tão importante, eu quero te mostrar isso na Bíblia. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O universo foi criado pela palavra de Deus, que é Jesus. O verbo que é Jesus habitou entre nós. E esse verbo que se tornou carne, se tornou algo visível, foi a partir dele que todas as coisas foram criadas. Jesus, na cruz do Calvário, conquistou o direito de herança. Jesus, que foi o verbo, era a própria palavra, se humanizou, se tornou homem, foi para a cruz do Calvário e conquistou para nós a herança. Aquilo que estava no pensamento, aquilo que estava de forma invisível se tornou visível. Aquilo que estava no mundo espiritual se materializou. E agora nós podemos ter essa mesma herança porque somos filhos de Deus. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? A partir do momento que nós reconhecemos que Ele é o nosso único Salvador. Quando eu entrego a minha vida, quando eu reconheço que os meus pecados foram perdoados na cruz, e agora Ele abre um novo caminho para mim. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Abra seu coração, entregue sua vida a Ele. E nós temos então agora uma condição de autoridade sobre tudo que há na terra, na mesma proporção que Jesus. Agora nós temos autoridade sobre tudo que há na terra. Essa mesma autoridade foi dada a Adão, só que ele perdeu. Perdeu através do pecado. Se você vive ainda escravizado pelo pecado, você não terá autoridade. Por isso que quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. E essa autoridade é resgatada, é nos dada novamente. Adão perdeu. Mas Jesus foi o segundo Adão que resgatou para nós a autoridade. E agora eu posso viver sobre as promessas do Senhor. E agora eu não sou mais uma criatura, eu não sou mais alguém sobrevivendo na terra por minhas forças próprias. Agora eu não dependo mais só do meu conhecimento. Agora eu sou filho de Deus e tenho a palavra de Deus como rocha na minha vida. Eu tenho segurança. E aí, o que foi que Deus deu a Adão?
Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, a autoridade, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus, então, dá autoridade ao homem de governo. E na cruz do Calvário, Jesus conquistou uma palavra de vitória para cada um de nós, para cada circunstância. Jesus conquistou a autoridade novamente para nós. Imagina o que Jesus sentiu, pensou, falou. Imagina o que ele viveu para que você não vivesse mais em trevas. Ele enfrentou a escuridão, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a pobreza, ele enfrentou as enfermidades, ele enfrentou as tragédias, ele enfrentou as pestes, ele enfrentou toda a malignidade da terra, para que você fosse livre em Jesus Cristo. Se eu fosse você, dava um aplauso, se eu fosse você, reagia. Por favor. Fala assim comigo: Jesus, na cruz do Calvário. Pode ser mais forte? Jesus, na cruz do Calvário, resgatou uma palavra de vitória para cada circunstância da minha vida. Oh, aleluia! Qual é a palavra que você tem? O que você está pensando, sentindo, falando? Qual é a palavra que você tem? Porque a palavra constrói um caminho para nós passarmos. Talvez a sua vida esteja esburacada. Talvez está cheio de altos e baixos. Talvez o seu sentimento, as suas emoções, elas estão oscilantes. Mas em Jesus você pode encontrar o equilíbrio. Nada contra uma terapia. Nada contra um coach. Nada contra uma motivação. Mas até os médicos, se a pessoa quebra um osso, ela vai até um ortopedista, e que legal, que maravilha, a medicina está aí para nos ajudar. E aí, tira a radiografia, detecta o que aconteceu, coloca o gesso, faz uma cirurgia se for preciso, mas só Jesus pode curar o osso lá dentro. Só Jesus pode ligar novamente os ossos. Só o Senhor pode dar vida onde não tem vida. O homem vai até onde pode, mas só Jesus chega no impossível. E Ele quer chegar no seu emocional. Ele quer ir na profundidade do seu ser. Porque você está construindo o seu mundo. Você está construindo a sua realidade de vida. Como? Do jeito que você pensa, do jeito que você sente, do jeito que você fala. Do jeito que você pensa, do jeito que você sente, do jeito que você fala. Como eu disse para os pais, edificar os seus filhos. Mas se eles não estão abastecidos com a fonte superior que é Cristo, que é o cabeça do homem, como ele vai edificar de fato os seus filhos? Vai passar o quê? Vai falar o quê para o outro? Por isso que religiosamente muitas pessoas falham nos seus ministérios, porque pensam que são elas que resolvem. Eu não estou bem, eu não vou. Eu estou ótimo, hoje eu vou pregar. Como assim? Isso não é uma abertura para o pecado, para fazer de qualquer forma a obra de Deus. Eu só estou querendo dizer que a obra do Senhor, a sua vida, a sua casa é construída, edificada em Jesus e não em você. Só que você é responsável pelos seus resultados. Você é responsável pelos seus resultados. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não força ninguém a nada. Ninguém é colocado contra a parede dizendo, você vai ter que me seguir. Ele diz, vem e me segue. Para você seguir Jesus, você vai ter que deixar
sua própria vida e seguir Jesus. Você agora será transformado. Agora você será tocado pela presença do Espírito Santo que começará a transformar a sua vida. Porque você está construindo sua vida. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo do Senhor. Mas cada um aqui tem a sua individualidade em Deus. A sua identidade em Deus. Por exemplo, eu não sou responsável hoje pela atitude dos meus filhos, mas enquanto eles estavam sob a nossa tutela, sim. Agora, são livres para fazer o que o livre-arbítrio deles escolhe. Só que cada um vai colher o que planta. O que você está construindo? Qual caminho está sendo preparado pela sua frente? Quando é que você vai quebrar esse ciclo de escassez na sua vida? Quando é que você vai quebrar essa miséria na sua vida? Quando é que você vai quebrar esse pecado repetitivo? Quando é que você vai entender que você é filho e que você manifesta a glória de Deus na terra? E que não importa as circunstâncias, não importa o que venha, o Senhor está dizendo, meus filhos, eu quero te transformar a ponto de que você entenda que os meus filhos farão obras maiores do que eu fiz. O Senhor Jesus disse, não entristeçam, eu vou para o meu Pai. Mas vocês prosseguirão, vocês serão meus discípulos, vocês continuarão a obra e farão obras maiores que eu fiz. Eu falo assim, obras maiores que Jesus? Meu Deus, como? Como ele conseguiu multiplicar pães e peixes? Como ele conseguiu tocar em leprosos e eles serem curados? Como ele conseguiu curar leprosos, curar cegos? Como ele conseguiu transformar água em vinho? Como Jesus conseguiu libertar pessoas do pecado? O que Jesus pensava, o que Jesus sentia, o que Jesus falava? Para você construir e colher amanhã frutos maravilhosos, é muito importante o que você está pensando hoje, sentindo hoje, falando hoje. Conserte a sua vida para amanhã. Você colher frutos maravilhosos. O Senhor nos chama a viver sob uma palavra dEle. Qual é a palavra que você tem do Senhor? Mas você se baseia naquilo que você está edificando humanamente, porque nós estamos vivendo a era do humanismo. Nós estamos vivendo a era do homem ser o centro de todas as coisas. O que vale é eu estar bem, o que vale são os meus sentimentos, o que vale é o que eu estou pensando. Mas o Senhor diz, tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou em forma de homem e se tornou um servo. Quer sua vida transformada? Você quer viver o sobrenatural? Você vai ter que se render. Você vai ter que quebrantar seu coração. E você vai ter que parar de murmurar. Só foi uma brincadeira. Só foi uma piada de mau gosto. Não, tem nada não. Tem nada não? Dá uma olhada na sua vida. Ai, pastora, nossa, olha, eu estou bem, eu nem estou falando nada. Mas você está amargurando dentro de você um sentimento ruim. E isso vai até estourar tumores no seu corpo. Porque o corpo fala. O corpo fala. Nossa, aquela pessoa é tão caladinha, ela nem fala muito. Fala sim. A vida dela está falando por ela. O corpo dela está falando por ela. O que nós queremos para a nossa vida? Que evangelho é esse que não nos transforma? Que evangelho é esse que não muda a nossa vida? Eu continuo sentindo, pensando e falando o que eu quero.
Não. Não. Nós vamos mudar a nossa mentalidade. Fala comigo assim, eu tenho. Fala profeticamente, que talvez você ainda fala tanta coisa da sua carne, mas profetize para a sua vida. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Voltando ao testemunho, o Senhor nos deu uma palavra. E nos dias do medo, nos dias da insegurança, nos dias que nos faltou algo, o que aconteceu? Eu corri para a palavra. Eu corri para a palavra que Deus me deu. Eu tinha uma palavra. E ali diz, vocês vão erguer a bandeira da vitória. Vocês vão sorrir. Vocês vão viver o que vocês estão me pedindo. Eu farei. No dia mau, a palavra estava ali sustentando. Mas se é a sua palavra, se é apenas motivacional, você pisa, você cai. Qual é a palavra que o Senhor te deu? Qual é a palavra que o Senhor te deu? Porque o Senhor nos chama para viver uma vida reta, uma vida inabalável, não uma vida de aparência. Vista o que você pode, ande com o que você pode andar. As redes sociais estão cheias de aparência. Você olha um casal, você fala assim, uau, mas está maravilhoso. Gente, dá uma olhadinha por trás. Está horrível. Aparência. Eu não quero andar de aparência. Eu quero ser verdadeira. Eu quero dizer, Senhor, eu não estou aqui para aparecer ou para mostrar para alguém status. Eu quero que o Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor me permite viver. Quantas pessoas entrando em dívidas por causa da aparência? Seja simples. Já pensou se Jesus fosse sustentar a aparência de rei que ele é? Jesus, ele entendeu, ele se humilhou e disse, é para nascer numa manjedoura, eis-me aqui. A aparência não sustenta ninguém. Vive a sua realidade. Eu lembro na época que lançou o Vectra, nós tínhamos compramos 0. E aí nós compramos uma casa e para não ficarmos com uma prestação alta, a gente deu o Vectra. E fomos por um Gol. Aí algumas pessoas falaram, poxa, um engenheiro andando nesse carro? Hã? Sim. Nós não estamos aqui para aparentemente mostrar nada para ninguém. Nós queremos ser em Deus o que Ele deixou e permitiu a gente ser. Sabe por quê? O Senhor vai e honra. O Senhor vai e vê o nosso zelo com Ele e com a palavra dEle. Porque o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo é que está valendo. As pessoas não se preocupam com o torpor, com a agonia que vem na alma delas. E elas estão entrando no remédio. E elas estão tomando o remédio para dormir. Eu vou dormir, que é melhor. E eu estou te dizendo, em nome de Jesus, se você está tomando a medicação, continue. Mas creia que o poder do Espírito Santo trabalhará na sua alma, no seu interior, até que você fique livre dessa escravidão. Quantos dizem amém? Preguei aqui na quarta-feira o quanto as nossas necessidades nos seduzem e tira Deus do primeiro lugar. A minha necessidade, ela é legítima e eu defendo aquilo que eu necessito. Mas eu tenho uma palavra de Deus que me sustenta na hora da necessidade. Quantos querem uma palavra de Deus para te sustentar na hora da necessidade? Aleluia. Então, anote esse versículo, Filipenses 4,19. E eu quero que vocês leiam. Depois vocês assistam de novo essa palavra. Está no nosso canal do YouTube. E o meu Deus, vamos juntos? Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua
infinitamente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso é morar numa palavra. Isso é habitar em segurança num lugar. Mas isso é utopia. Mas isso é muito radical. A realidade está me mostrando outra coisa. Então, você não entendeu. O que você pensa, o que você sente, o que você fala, é o mundo que você está construindo. O que você está pensando? Nossa, mas quando eu vejo, eu já falei, é porque você está cheio de amargura, você está cheio de incredulidade, você está cheio de dúvidas. Vai limpar seu coração aonde? Aos pés da cruz. Por que você acha que o Senhor falou? Entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor em secreto. Mas eu falo com todo mundo, menos entrar no meu quarto. Eu ligo para a pessoa, eu desabafo, eu vou marcar um horário, eu preciso deitar num divã. Alguém pode me ouvir, pelo amor de Deus? Queridos, faz a troca. Faz a troca. Senhor, eu entro nesse lugar em Ti. Eu me curvo aos Teus pés. E eu lanço diante de Ti as minhas necessidades. Elas estão gritando. Minha alma está desesperada, sim. Mas eu coloco a minha alma debaixo do Teu governo e debaixo da Tua autoridade. Eu digo sobre a Tua palavra, eu lançarei a rede. Sobre a Tua palavra eu viverei o sobrenatural. E o Senhor é poderoso para realizar aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, e a palavra dele dura para sempre. Fala assim comigo: o Senhor fará infinitamente mais. Vocês viram o testemunho? As pessoas falam, uau, é a casa do sonho. Nem a casa do sonho era, porque nem isso a gente sonhava. Sabe o que é isso? Quando o Senhor realiza os seus sonhos, você vai perceber. O tempo vai passar e você vai perceber como o Senhor te conhece, como o Senhor te ama, como o Senhor é bom. Olha, cada detalhe. Aí o Senhor fala assim, é porque eu te conheço. Eu já fiz além do que você me pediu, porque você ia ver a minha bondade hoje e agora. Glória a Deus. Mas o orgulhoso não se curva. O orgulhoso não se quebranta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Para com essa ganância desesperada atrás de serviço. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, eu creio na Tua palavra que meu marido vai ganhar muito mais. E aí, foi até na época do Impacto Rosa, e eu falei para as mulheres assim, creia que Deus vai, assim, fazer seu marido crescer, vai fazer seu marido prosperar muito. Você vai trabalhar cada vez menos e o seu trabalho vai valer muito dinheiro. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Aí, ó que dificuldade. Fala assim, eu creio que o Senhor pode multiplicar todo o dinheiro, toda a renda que entrar nas minhas mãos. Você sabe qual é o segredo dessa casa? É o segredo que o Senhor fez para nós, porque nós somos fiéis a Ele. Porque quando você é fiel ao Senhor, nos seus dízimos, você constrói sua casa na rocha. Não tomba, não tomba. Você pode viver contado, mas com vida de qualidade. Até que Ele vai fazer a multiplicação. Ele fará a multiplicação em cima de uma base.
Um prédio não sobe ele sem uma fundação boa. A pandemia chegou. Nós estamos seguros, porque essa casa, nós somos dizimistas fiéis. A pandemia chegou, 9 meses de porta fechada, e nós não temos lista de dizimista aqui. Quem ia contribuir? Quem ia ter o coração generoso para isso aqui ficar aberto? E nós detestamos dever alguma coisa, porque quem deve não é bom. A Bíblia fala para não devermos nada a ninguém, a não ser o amor. Corrija a sua vida rapidinho. Teve uma vez que eu até falei para o pessoal, gente, eu estou falando muito, mas eu vou tentar correr. Aí, falei para as pessoas assim, para de fazer 1000 e tantas prestações na Casa Bahia. Magalu? Magazine? Não. Junta o dinheiro, vai lá e compra à vista. Ai, as minhas roupas estão lá no canto. Faz uma arara, pendura, mas não entra nos juros absurdos desse povo. Não dá para as minhas roupas ficar no chão. Então entra no cartão. Entra no juro, entra na maldição. Eu prefiro a roupa pendurada, eu prefiro a roupa dobrada, eu prefiro trabalhar mais e comprar à vista. Dei o exemplo, fui comprar na igreja lá da Avenida Brasil, fui comprar uma mesa que a gente fez para o púlpito, tipo um balcãozinho assim, bem bonita a peça. E aí cheguei no vendedor, a peça custava, tipo assim, R$ 1.400, 1.450 à vista. 1.700 com juro, ou 1.800 com juro, várias prestações. E aí eu falei, não, moço, eu vim comprar à vista. Quanto que você faz no dinheiro? Aí ele falou assim, senhora, já é o preço que dá para me fazer. Eu falei, não, tudo bem, o dinheiro está aqui te ouvindo. Vem aqui. Hã? O dinheiro está me ouvindo. Eu falei, você vai fazer? Eu pago R$ 1.000 agora à vista. Aí ele falou assim, o dinheiro está me ouvindo? Tá aqui, você quer ver ele? Tirei o pacotinho assim, falei, aqui, ó. Aí ele falou, não, de jeito nenhum, não dá, é uma peça. E ele falou o nome da madeira, ele falou o design. Falei, tchau, moço. Aí eu estou saindo na porta, ele falou assim, volta, senhora, volta. Eu falei, por quê? Está vendida a peça. Eu falei, beleza, toma o dinheiro. Ficamos com uma peça de R$ 1.800, que seria no juro, prestação, papapá. E aí, se não pudesse comprar, ia ficar sem até a gente comprar à vista. Mas a aparência faz a pessoa esticar para lá. Meu querido, aprenda uma coisa. O que você sente, pensa e fala está construindo seu caminho. Você pode dar uma olhada na vida pregressa. O que você fez lá atrás? Pode dar uma olhada. Sendo que nós temos a presença do Espírito Santo para nos curar, para nos tratar, para nos encher da sua presença, e nós faremos obras maiores. Sabe o segredo dessa casa? Que nós aprendemos e vemos que o Senhor multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Pedro vai vendo Jesus, um homem, uma pessoa, um vulto andando sobre as águas. Ele esfrega o olho e fala assim, não, é um fantasma, vamos correr. Gente, que desespero que deu nesse povo. E aí o vulto vai aproximando. Não. Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter contigo. Ele estava dizendo, me dá uma palavra.
porque eu vou. Aí o Senhor disse, pode vir, Pedro, sou eu mesmo, pode vir. E ele disse, então, eu vou. E ele pisou nas águas. Ele andou. Mas ele afundou. Mas foi o único homem até hoje que andou sobre as águas. Quando ele foi afundar, Jesus pegou ele, porque Jesus tinha dado uma palavra para ele, pode vir que você não vai afundar. Sabe qual é a palavra que o Senhor nos dá? Quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você achar que está tudo perdido, eu vou te socorrer e tirar você do abismo. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você puder. E você pode dizer, eu tenho a palavra de Deus. A grande questão é que você está preso no seu sentimento, preso nas suas emoções adoecidas. Meu pai e minha mãe sempre foram pobres, eu também vou ser. Aconteceu isso lá em outro lugar. Não, conosco não. Eu tenho um novo ciclo em Deus. É o que eu falei. Eu tenho um novo ciclo em Deus. Quem vai acreditar nisso comigo? Fala, eu tenho um novo ciclo em Deus. Vamos inaugurar esse novo ciclo? Vamos inaugurar esse novo ciclo? Quem pode dizer, abrir um portal agora, na minha frente? Ele veio para me dar vida em abundância. Agora, como que nós vencemos? Aquilo que não está alinhado em mim, com a palavra de Deus, eu tenho que jogar fora. Nós temos o direito dessa herança, nós temos o direito e nós declaramos essa palavra até que ela aconteça. O seu emocional ainda não está pronto. Vai lá, continua declarando a palavra. Vai lá. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente eu descanso. Mas eu estou passando por uma situação difícil. Eu estou passando por uma situação grave. Eu estou surtando. Está difícil. Vira para o seu irmão, confia em mim. Vira para o seu irmão e fala para você: ninguém passa o que é além da sua força. Vocês não vão aplaudir, não? Nada é além do que você possa suportar. Nem a tentação é de acordo com a sua concupiscência. Ninguém é tentado além do que mesmo a si mesmo concebeu. Nós faremos obras maiores que Jesus. Ah, não, meu povo, nós somos crentes, nós somos fervorosos, nós dessa casa. Vamos dizer, nós faremos obras maiores que o próprio Jesus. Fala comigo, chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Chegou o tempo. A circunstância está ali. A situação está ali. Mas o Senhor me deu uma palavra. E eu posso começar a dar passos de fé. Eu vou dar passos de fé. Mas, na declaração da palavra, vocês pensam, quando o Espírito pairou sobre a face do abismo, ele estava sentindo, ele estava pensando, até que Deus falou, haja luz, e houve luz. Mas ele ficou ali pairado. Ficou ali. Quando Eliseu vai até a casa daquela mulher que construiu um quarto para ele, e ela perdeu, o seu filho morreu, e ela foi até o profeta, e ele volta na casa dela. Sabe o que ele fez? Ela falou assim para ele, ele está lá no seu quarto. Ela falou assim, se vira. Eu não pedi filho.
agora eu ganho filho, alegra a nossa vida, e agora nosso filho morre. Chamou o profeta, falou assim, ó, o menino está lá no seu quarto. Sabe o que isso fala para mim? Surgiu a situação grave. Vai lá e entrega para Deus. Foi você que me deu, se vira. Eu falo, se nós tivéssemos só uma folha da Bíblia e fosse o Salmo 23, dava para a gente viver para a eternidade. Alguém quer que eu repita? Se a gente tivesse só o Salmo 23, daria para nós vivermos até a eternidade. O que o Salmo 23 fala? O Senhor é o meu... Vocês não sabem nem o Salmo 23? Está nos para-choque do caminhão. Fala, você não toma vergonha. O Senhor é o meu... Sabe, na versão original hebraica diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O que está tendo falta na sua vida? Cadê o Salmo 23? Só o Salmo 23 dá para você viver. Vira para o seu irmão e fala, vai ler a Bíblia? Não, fala de verdade. Vai ler a Bíblia? Você fica esperando campanha, que não vai ter não, viu? Você está esperando objeto, aqui não tem. Porque você vai ter que confiar na palavra de Deus. Você vai ter que confiar na palavra que está escrita. Ela é a verdade absoluta. Glória a Deus. Eu estou bem, viu, gente? Tô ótimo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé... Fala, vamos ler comigo. Vamos, abre a sua boca. A fé... Como é que é, Pedro? Eu não vivo. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pelo que creio. Eu vivo pelo que creio. Eu vivo pelo que creio. Eu não vivo pelo que vejo. Se eu olhar e for ficar vendo o que está falando aí, eu vivi maravilhosamente bem a hora que eu desliguei o Jornal Nacional. A hora que eu desliguei a boca de Satanás. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mas aí a internet, as notícias estão tudo lá. Você desligar essa cara do cão também. Vai ter que... Aí eu vou lá e bloqueio, Não vai entrar na minha rede. Não vai entrar na minha rede. Não vai entrar na minha rede. Tem um cara humorista aí que a página chama reclamação, reclame. Não é, acho que é reclame. E ele é todo assim engraçado. E aí as pessoas dão uma risada e falam, sai Satanás da minha vida. Bloqueei ele. Não, é só uma piada. Entra na piada. Vai viver e construir a sua vida baseado na reclamação dele, porque reclama em tudo. Reclama porque está chovendo, reclama porque está sol, reclama porque está... Reclama! Você vai viver a sua reclamação, porque você é fruto das suas palavras. Só que as palavras têm uma origem. A boca fala que o coração está... Aí você não tem vida no espírito. Você tem vida na carne. Ai, mas Deus falou. No final do ano o Senhor falou muito conosco. O profeta Fábio Coelho estava aqui. E ele falou algo muito forte. Uma comunidade profética, nós estamos construindo uma comunidade profética, porque a palavra confessada, ela é base de uma comunidade profética. E nós não podemos basear no que Deus falou, mas sim no que Ele está falando. Bugou. Uma comunidade profética, ela não pode ficar ou estar baseada no que Deus falou, mas no que Ele está falando.
Exemplo. Abraão, pega seu filho e me entrega em sacrifício. Você vai sacrificar Isaac. E aí lá vai Abraão com seu filho, sobe e vai, e vai. E aí o filho pergunta, pai, estou vendo a madeira, estou vendo tudo preparado, cadê o cordeiro? Cadê sim, para o holocausto? Aí Abraão diz, Deus proverá, meu filho. Chega lá em cima, o filho entende que era ele, o filho se entrega. É uma figura de Jesus no Velho Testamento. Aí, a hora que Abraão está para descer o cutelo, uma voz para Abraão, para, não faça isso. Você já pensou se Abraão ficasse duro e falasse assim, Deus mandou matar, Deus mandou entregar ele? Sabe o que isso significa? Que uma comunidade profética precisa mover com a nuvem. A nuvem anda, eu ando. A nuvem para, eu paro. O Senhor falou para entregar o sacrifício, mas quando chegou lá, Deus disse, não. Ele obedeceu. Já pensou se ele fosse religioso e falasse assim, ó, Deus falou. E agora, Deus não falou? Na época da pandemia, Deus moveu, falou, tocou na vida do Gustavo, da Gabriela, que eles iam para a Austrália. E nós começamos a preparar tudo para eles irem para estudar lá. E tudo. Chegou um momento que o Senhor falou, não é para ir. Sabe qual que é a primeira fala nossa? Que é isso? Deus não falou? Mas o que Deus está falando? E aí, nós fomos orar juntos, no nosso momento que nós temos com eles, nós fomos orar juntos, sabe qual foi a palavra que o Senhor deu? Eu só queria ver o coração de vocês, se vocês se entregariam à obra. Já está certo, vocês vão ficar aqui com seus pais. Não, aplauda o Senhor. Porque nós, religiosamente, não entendemos o mover de Deus. Uma vez Deus falou para Moisés, o povo estava reclamando, nós estamos sem água. E Deus fala com Moisés, vai lá e bate na rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. Anos se passaram, aconteceu o mesmo episódio novamente. E Abraão vai lá e fala assim, o povo está reclamando, falando que vai me matar. Moisés fala com Deus, fala assim, o povo diz que vai ter que me matar. Que o povo é terrível. O mesmo povo que aplaude é o mesmo povo que crucifica. O mesmo povo, por isso que eu não me envolvo com aplauso e elogio. Porque a hora que der alguma coisa, as mesmas pessoas que aplaudirem, as mesmas pessoas que vão nos crucificar. Então não se envolva com elogio e aplauso não, viu? Aí Deus fala para Moisés, vai lá e fala com a rocha. O que Deus mandou Moisés fazer? Fala. Moisés estava irado para ser o povo duro. Moisés chega lá e pá, bateu. Bateu na rocha, o que era para ele não fazer. Mas Deus falou que eu podia bater. Mas agora Deus falou para você fazer outra coisa. Deus falou para você falar. E o pior, gente, o pior é que deu água. Funcionou. Mesmo Moisés desobedecendo. Nem tudo que funcionar na sua vida foi Deus. Ou é porque deu certo. É porque Deus iria prover para aquelas pessoas a água. Mas Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. E nós estamos querendo que a nossa vida mude e você não obedece. Você demora. Não, Deus falou. Mas o que ele está falando agora? Corre, obedece. Porque você está construindo um caminho. Chegou um casal tão maravilhoso aqui na nossa igreja, né? O Tadeu e a Desi, né? E eles vieram de Santa Catarina, vieram lá do Mevan,
de Itapema, né? E conversando com eles essa semana, eles falaram, Deus falou que era para mudarmos para Franca. E já ficaram observando a igreja aqui. Graças a Deus, né, gente, que eles acharam a casa de oração. São bem-vindos, são preciosos. Eu sei que Deus vai fazer algo tremendo através de vocês nessa cidade. Mas precisa obedecer. Teve um dia que a Diana e o Milton chegaram de Fortaleza animadíssimos para voltar. E na hora da pregação, eu estou aqui, tal, pregando. De repente, o Senhor fala assim, não saia da cidade se você está com planos. Eu falei... E continuei a pregar. Daqui a pouco o Senhor manda eu falar de novo. Não, se você está com planos de sair da cidade, não saia. Oh, gente, no final vieram chorando, entregando aquele Isaac ao Senhor, porque já queriam vender até a empresa. Para mudar para lá. Gente, mudar de cidade é igual um casamento. Cuidado, não muda assim não. Cuidado. Ah, eu vou casar. Vai casar com quem? Você vai casar com quem? Ah, eu vou montar uma sociedade. Com quem? Você não tem sabedoria? Eu penso, eu sinto, eu falo. Eu estou construindo um caminho pela frente. Para aquela pessoa ali pôr a mão em mim, teve que casar. Nós conhecemos, namoramos, noivamos, casamos 55 dias. Mas desde 11 anos de idade eu orava a Deus pedindo meu esposo. Eu construo o caminho. Nossa, mas você tem um marido tão maravilhoso. Orei por eles todo dia. Por ele todo dia. Ó, vou te falar, viu? Mas é um marido maravilhoso. Nem vou fazer propaganda, não. Um marido ruim. Pode ficar fazendo propaganda, não. Vocês acreditam que um pastor muito conhecido, amado nosso, mas um casal maravilhoso de Brasília, eles trabalhavam na área de família. E ele escreveu um livro. E o casal de secretários, ele era secretário dela, não, ela era a mulher secretária da pastora e o marido secretário do pastor. E ela escreveu o livro e ela começou a contar do tanto que aquele marido era maravilhoso. Aquele marido era incrível. E ela pôs o sentimento, ela pôs o pensamento e ela pôs a fala dela naquele livro. E a secretária reeditando o português, deixando tudo no formato do livro. A secretária foi lendo aquilo ali e falou assim, que homem é esse? Apaixonou por ele. Apaixonou por ele, seduziu o pastor, um dos maiores pastores de Brasília, da área de família, e essa igreja acabou. Por causa dessa traição da secretária que apaixonou por aquele homem que a pastora estava contando. Ela pensou, ela sentiu e ela falou. Você constrói o caminho que você vai pela frente. Mas as pessoas não têm sabedoria. Agora o que resta para a família foi aprender com uma dor dessa. Hoje os filhos são pastores poderosos em Brasília. Poderosos. Se eu falar o nome das igrejas, vocês vão ficar pirados. E eu sempre acompanho. E sempre que eu ouço eles um bate-papo, eles falam, aprendi com o papai e com a mamãe o que não fazer também. Ai, eu lido na área de casais, eu fico contando tudo da minha vida. Você não está sabendo que você está construindo algo? Você sabia que a inveja, ela é como podridão nos ossos? O que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala.
É importante. Só que você não filtra. Só que você não tem cuidado. Pastora, você é mais calada do que falante. Claro. Claro. Quero preservar a presença de Deus na minha vida. Até chegarmos ao lugar da promessa, eu preciso trabalhar a fé, porque eu preciso crer. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12, por favor. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, você pode declarar ao monte da sua vida, você pode declarar sobre situações. Se você não duvidar, se você não oscilar, se você ficar ora creio, ora não creio, você quebra um ciclo de bênçãos, de prosperidade. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele. O poder da palavra confessada tem tudo a ver com a fé. O poder da palavra confessada tem tudo a ver com a sua fé. Agora, medo é fé também. Você acredita? Vocês estão vendo o quanto o medo tem força? E arrasta aquilo para acontecer? A fé tem que ser forte dentro de nós. A fé tem que ser poderosa dentro de nós. Se você crer, se você não duvidar. Agora, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão sair desse culto diferente. Porque vocês estão ouvindo sobre a fé, vocês estão ouvindo sobre a palavra. Algo está sendo construído dentro de vocês e isso precisa prosseguir. Você dá tempo para tudo, menos para ouvir a palavra de Deus. Gente, hoje tem livros maravilhosos no audiobook. Tem palavras, entra no nosso, é uma pena as pessoas não valorizarem o nosso canal do YouTube. No nosso canal da Casa de Oração, as palavras estão lá editadas. Deixa rodando, deixa tocando ali para você. Você vai ver o quanto a sua fé vai levantar, o quanto o entendimento vai vir. Nossa, eu estava lá no culto, naquela pregação e não percebi isso, mas a hora que você estava ouvindo de novo, veio o entendimento. O que é isso? Investindo na sua fé. Investindo em você. Qual o Espírito opera em nós? O que eu tenho falado? O que eu tenho crido? E o que eu tenho pensado? Pode, de uma mesma fonte, brotar água doce e brotar água amarga? Pode. Mas nós oscilamos. Nós cremos, não cremos. Nós ouvimos uma notícia, aquilo nos abala. Nós tememos o amanhã. Não temos nem certeza da salvação. O culto, esse lugar aqui o Senhor deu para nós, não é apenas para uma satisfação dos nossos desejos. Nós estamos construindo a jornada com o nosso Deus, com o nosso Pai eterno. É para a eternidade. É um caminho sem volta. A ponte caiu. Agora vamos mergulhar no rio. No rio de Deus. O Senhor fala, converte. Limpa seu coração. Limpa sua mente.